Alô, galera, aqui quem fala é a professora Aline Jacobi e nós vamos de Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939 e foi até 1945. Galera, foram 6 anos de muita onda, de muita guerra. Principais motivos da Segunda Guerra Mundial, principais fatores que favoreceram com que essa guerra começasse. Nós temos aqui, primeiro, o expansionismo alemão. O desejo de expansionismo alemão de Adolf Hitler surge inicialmente pela necessidade de obtenção de matérias-primas para o país, lembrando que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. Lembram disso? Ela teve que pagar os países vencedores, indenizar os países vencedores, teve que devolver territórios à França, né, como a Alsácia e a Lorena, né, e você vai ver um cenário pós-Primeira Guerra Mundial da Alemanha completamente devastador. E é nesse sentido aqui que surge a figura de Adolf Hitler, como salvador da pátria, né, na tentativa de reerguer a Alemanha novamente, e, portanto, era necessário a obtenção de mais matérias-primas para o país. Também nós temos como motivo também maior, nós temos as disputas por territórios dentro da Europa, na Ásia, na África, né? Vamos ter também o revanchismo da Alemanha contra a França. Lembram? Está relacionado com o expansionismo alemão, né? A Alemanha perdeu territórios da Alsácia e Lorena, teve que devolver após a Primeira Guerra Mundial para a França, então ela vai querer a revanche, né? Ela vai querer novamente esses territórios para si. Um outro motivo foi o investimento na produção armamentista. Novamente a ideia de investir em armamentos, né, na indústria bélica. E a gota d'água, o estopim para que começasse a Segunda Guerra Mundial foi a invasão da Polônia pela Alemanha. A Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial, um pouquinho antes, ela fez um pacto de não agressão à Rússia. E nesse pacto eles decidiram que não iriam invadir a Polônia, porém a Alemanha ela vai invadir a Polônia. Ela não vai levar esse acordo adiante, né? E isso vai gerar problemas dentro da Europa, dentro do cenário geopolítico europeu. Vamos adiante. Galera, vão ser formados dois blocos antagônicos na Segunda Guerra Mundial. Assim como na Primeira houve, né, a formação de dois grupos antagônicos, né, na Segunda Guerra Mundial vai acontecer novamente essa paisagem, né? Nós vamos ter o grupo do eixo, liderado pela Alemanha, pelo Japão e pela Itália. É claro que vão ter o apoio de vários outros países, né? E do outro lado, arqui-inimigo, nós vamos ter o grupo dos aliados, liderado pelo Reino Unido, pela França e pela União Soviética. Os Estados Unidos entrarão ao lado dos aliados para definir a Segunda Guerra, né? A partir de 1941, ok? Quais foram as etapas do conflito da Segunda Guerra Mundial, né? Muitos dividem essas etapas em duas fases. A primeira fase vai de 1939 até 1941, aonde a guerra, né, fica sob o controle do grupo do eixo, principalmente do avanço alemão, né, com a ocupação de vários países pelos nazistas. E a partir de 1942 vamos ter a segunda fase, até o seu final da guerra, até 1945. Essa fase foi marcada pela mundialização do conflito com a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos e a formação de dois blocos antagônicos de países, os que apoiavam o eixo e os que apoiavam os aliados, que terminou com a vitória dos aliados. Se você fez a pergunta antes, aí na sua cabecinha, quem ganhou a Segunda Guerra? Foi o grupo dos aliados. E aí você vai ver nesse mapa aqui a paisagem do continente europeu. Embora a guerra, as batalhas não acontecessem apenas na Europa, elas vão acontecer também na Ásia, né?
lá no Japão. Elas vão acontecer no norte da África, mas principalmente a batalha mesmo, o fight rolou feio num continente europeu. Então esses aqui, esses territórios de azul mais escuro, eles mostram aí as conquistas da Alemanha. Esses de azulzinho um pouquinho mais clarinho, meio acinzentado, a conquista, né? Ou as conquistas do eixo, que eram liderados pela Alemanha. E esses de cor vermelho, você vai identificar aqui as conquistas do grupo dos aliados, ok? Mais adiante, como eu falei para vocês, a guerra não aconteceu apenas na Europa, né? Ela aconteceu também no Oriente. O Japão e os Estados Unidos eram duas potências imperialistas que disputam territórios e áreas de influência no Oriente, o que tornava iminente um conflito armado. Lá no ano de 1941, o Japão ele ataca uma base militar norte-americana de Pearl Harbor, lá no Havaí, no Pacífico. E aí, galera, os Estados Unidos vão reagir declarando guerra ao Japão e vão entrar na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados. Enquanto isso, o Japão partiu para conquistar as colônias norte-americanas no Extremo Oriente, Hong Kong, Filipinas, Birmania e Singapura. Mas olha só, galera, esse ataque aqui japonês a essa base naval norte-americana lá no Pacífico vai culminar com a entrada dos Estados Unidos e com a primeira utilização das bombas atômicas, nunca antes usadas em nenhuma guerra na história da humanidade, né? Sobre duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Galera, isso vai ser o terror, né? Vai ser muito triste. É importante você destacar também, quando estuda a Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Stalingrado. Por quê? Porque ela foi a maior batalha da Segunda Guerra Mundial e foi travada por nazistas e soviéticos, alemães e russos, né, na cidade de Stalingrado, na União Soviética, e durou de novembro de 1942 a fevereiro de 1943. Os soviéticos venceram a batalha, provando que os alemães não eram invencíveis. É importante a gente destacar também o chamado Dia D, que ocorreu na França, né, com a derrota da Alemanha, ok? Em 4 de junho de 1944, os aliados abriram a terceira frente de guerra contra os nazistas. As tropas desembarcaram na França, na Normandia. As tropas aliadas usavam o dia D como código para se referir à data da ocupação, para evitar que os alemães identificassem a data por meio das transmissões de rádio. E aí, galera, em 1944, Paris foi libertada do domínio nazista. Paris é a capital da França, né? E as tropas anglo-americanas marcharam então em direção a Berlim. Olha uma foto aqui desse dia, chamado Dia D. E o Brasil? Como o Brasil ficou nessa guerra toda, né? O Brasil participou ou não da Segunda Guerra Mundial? Lembrando vocês que o Brasil participou indiretamente da Primeira Guerra Mundial, mas e na Segunda Guerra? No começo, em 1941, o Brasil estava numa posição de neutralidade, em cima do muro. Mas aí, galera, ele recebeu financiamento dos Estados Unidos para a construção de uma usina, a usina de Volta Redonda. E ele comprometeu-se a apoiar os aliados, fornecendo borracha e minério de ferro para os países aliados. Porém, galera, nesse período aqui o Brasil era governado por Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas ele tinha simpatia pela Alemanha nazista de Hitler, né? E aí, quando a Alemanha soube disso, ela reagiu a essa colaboração em 1942, enviando submarinos para atacar navios brasileiros. Nossas águas brasileiras foram invadidas por submarinos alemães. Foi aí que, em 31 de agosto de 1942, o presidente Getúlio Vargas decidiu, então, declarar guerra às potências do eixo. Ele enviou as primeiras tropas da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, lá para lutar na Segunda Guerra lá na Europa. Em torno de 25 mil soldados brasileiros participaram de batalhas na Itália. E aqui nós temos o emblema da Força Expedicionária Brasileira. Muito bem.
Aqui é uma foto dos nossos soldados, né? Uma companhia aí do 3º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria da FEB, na Segunda Guerra Mundial. Nossos soldados que foram batalhar lá fora, ao lado dos aliados. Como consequências da Segunda Guerra Mundial, o que nós tivemos? Em primeiro lugar, né, galera? A morte de uma média de 60 milhões de pessoas. Muita gente morreu. Nunca antes na história da humanidade uma guerra tinha levado a vida de milhões de pessoas, como na Segunda Guerra Mundial, né? Nós tivemos também como consequência o fim do extremismo ditatorial e das ideologias fascistas e conservadoras, né? Hitler caiu, né? Inclusive, muitos dizem que ele foi assassinado e outros dizem que ele cometeu suicídio para não se entregar aos países dos aliados, né? Outra consequência é o enfraquecimento da Alemanha e a divisão do território alemão em 4. Outra, a criação da Organização das Nações Unidas, né, que surgiu com o intuito de pacificar o mundo, né, de trazer a paz mundial após a Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que muito bem que isso na prática não acontece, não tem muita funcionalidade não, né? E por último, a Guerra Fria como consequência da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que os Estados Unidos e a Rússia, né, eles saíram vencedores no grupo dos aliados, não é isso? Porém, galera, vejam só, os Estados Unidos, o líder mundial capitalista, e a Rússia, a União Soviética, líder mundial socialista, né, ideologias completamente diferentes e divergentes. Isso vai gerar no futuro, né, logo após a Segunda Guerra Mundial, aquilo que nós chamamos de Guerra Fria. Vai haver uma polarização. É isso aí, galera. Valeu pela participação de vocês e até a próxima.